a tua palavra é graça para nós. A tua palavra reflete quem Cristo é e ela nos molda segundo a sua vontade. Que a tua palavra seja o centro neste momento, ó Deus, e que a tua palavra fale aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos na nossa penúltima mensagem a respeito do livro de Apocalipse, como nós temos refletido o eterno agora. Semana que vem nós encerraremos essa série de exposições e domingo que vem eu falo um pouco mais de como que a gente vai continuar para o mês de dezembro. Mas, não sei se vocês gostam tanto da cultura pop, mas eu gosto. Eu gosto bastante dessas coisas que o pessoal chama de nerd. Por exemplo, e um dos filmes que eu mais gosto é Senhor dos Anéis. Para mim é fantástico, principalmente o filme As Duas Torres, onde o Gandalf, não sei se todos conhecem, mas Gandalf é um mago e ele morre no primeiro filme, ele some. E no segundo filme ele volta mais forte, por assim dizer, chamado como o Mago Branco agora. Gandalf, o Branco. E ele tem um encontro com o rei chamado Aragorn. Obrigado, Calebinho. Ele tem um encontro chamado com o rei Aragorn. E esse rei, ele está indo para o abismo de Helm. E nesse abismo vai ter uma batalha muito grande. E Gandalf fala para ele, daqui 5 dias você olhe para o leste ao alvorecer e estará tudo certo. E Aragorn, como um bom rei, confiando no seu mago, Gandalf, ele fala, tá bom. E aí se você vai assistir o filme ou vai ler o livro, tá quebrando solto uma guerra ali. Aragorn e todo o seu exército estão sendo destruídos. E o filme faz questão de mostrar para nós que eles estão perdendo. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, Aragorn ele está lutando, encorajando o seu exército a passar pela noite, perseverando. E em alguns momentos do filme, ele começa a olhar para o leste, tentando ver se o dia já estava amanhecendo. Porque ele tinha certeza de que Gandalf, o Branco, viria ao seu socorro. Porque aquela batalha que já estava perdida com Aragorn e todo o seu exército, ela iria ser mudada ao amanhecer do 5º dia. E dentro desse cenário, no filme, quando o dia irrompe mesmo, Gandalf aparece e é uma cena muito bonita. Se hoje eu tivesse com o Data Show, talvez eu colocaria para vocês. Porque na hora que ele chega com o seu cavalo, começa a vir uma luz brilhando e na hora que ele desce, toda aquela expectativa que todos os soldados que estavam ali à beira da morte estavam tendo, ela começa a ser concretizada. Eles descem e destroem tudo e as pessoas são salvas ao raiar do 5º dia, enquanto eles olhavam para o leste. Tolkien, quando ele escreve o livro O Senhor dos Anéis, ele escreve com um pensamento cristão, porque o Tolkien ele era cristão. E essa batalha, especificamente a Batalha de Helm, ela é um exemplo da batalha que acontece nos últimos dias, narrado por Apocalipse. Onde representando visualmente, literariamente, aquilo que acontece conosco. Nós não somos Aragorn, nós não somos o exército que está com ele, mas nós somos discípulos de Jesus que vivem no mundo, por assim dizer, poeticamente, em trevas, na escuridão, esperando o amanhecer. E nesse momento, nós temos que ouvir a voz, não de Gandalf, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve virei, veja ao leste ao amanhecer, e todos os seus problemas serão resolvidos. Dentro desse cenário, o texto de Apocalipse, capítulo 19, até o capítulo 21, vai nos trazer à memória exatamente esse detalhe. Semana passada nós refletimos o capítulo 17 e o capítulo 18, que era sobre a queda do sistema do mundo, a queda da Babilônia. E aqueles capítulos, eles vão até os 5 primeiros versículos do capítulo 19, onde existe um louvor a Deus
por conta da justiça que ele derrama sobre o mundo ímpio, sobre um mundo rebelde, sobre um mundo que vai contrário às suas vontades. E nesse cenário, a gente entra no capítulo 19, e dentro do capítulo 19 até o capítulo 21, existe uma sequência de textos ali que está contando uma única história, que é basicamente a mesma de Apocalipse 1 até Apocalipse 18, que nós refletimos até agora. Por quê? Se você olhar aí na sua Bíblia, nos capítulos 17, versículo 1, e no capítulo 21, versículo 9, vai estar a seguinte frase: vem e vê que eu te mostrarei. 17, versículo 1 e capítulo 21, versículo 9. Vem e vê e eu te mostrarei. Literariamente, dentro de Apocalipse, esses dois textos eles estão inaugurando um novo momento da narrativa ali. 17, a queda do sistema desse mundo. 21, o mundo restaurado. Um paralelo. Dentro desse cenário, a partir do capítulo 19, versículo 6, João acrescenta 7 vezes a palavra então eu vi. E é nessas 7 vezes que João acrescenta a palavra então eu vi, que nós vamos refletir hoje. Porque então eu vi que João ele menciona é uma explicação de Deus conquistando tudo por meio de Cristo. Então, só para vocês entenderem, o capítulo 19, versículo 6, nós vamos ler até o capítulo 21, versículo 8. Não vamos ler tudo de uma vez, vocês vão ficar espertos, porque como é muito texto, eu vou passando e eu vou citando, vocês vão acompanhando, eu vou ressaltando os pontos principais de cada versículo, e a gente vai caminhando para perceber que como o capítulo 19 ao 21, ele está recontando a história agora de uma forma mais clara para cada um de nós e querendo nos encorajar para que da mesma forma como eu citei Aragorn, ele escuta uma voz de Gandalf falando que era para ele ter esperança, assim é conosco, escutando a voz de Jesus aqui, recontando o livro de Apocalipse e falando a nós aquilo que deve nos dar esperança. Então, essa sequência de setes, e dentro de Apocalipse, o número 7 é simbólico, é importante, porque o 7 significa perfeição. E dentro desse último cenário, ele está contando a história perfeita, da qual Deus ele quer que a gente se insira e perceba o mundo. Leio com vocês os primeiros versículos do capítulo 19, do 5 a 11, aonde nos é narrado um cenário de adoração. Se você lembrar das nossas exposições lá no início, sempre quando Deus ele era introduzido com adoração. E o versículo 6 vai dizer o seguinte: aleluia, porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele reina. Alegremo-nos, exultemos, e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto, bem-aventurados, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. O cenário das 7 narrativas, dos 7 contos, agora da grande história da redenção que Deus explica em Apocalipse, é narrado com um convite de um casamento. Com um convite de um casamento, de uma bodas. E isso é muito interessante, porque todos que já casaram aqui sabem como cria-se uma expectativa quando você envia um convite. Como que surge uma expectativa para esse grande dia? E é exatamente isso que o texto quer nos chamar a atenção. O capítulo 17 e 18, ele está falando da queda de uma meretriz. E o capítulo 19, ele nos convida para celebrarmos um casamento. Esse casamento entre Deus e o seu povo, Cristo e sua noiva. Esse casamento simbolizado
na redenção de todas as coisas. E a primeira característica que ele vai nos destacar dentro desse convite de casamento é que o rei conquista pelo evangelho. O rei, ele conquista pelo evangelho. E como assim, pastor? Ele fez o convite, estamos sendo convidados para o casamento. Agora, as 7 partes que compõem esse convite. Existe um rei que ele conquista pelo evangelho. Versículo 11 a 16. Aí vocês já comecem a ficar espertos no conforme eu for falando. João, ele começa pelo primeiro, eu vi o céu aberto. Ele já começa demonstrando uma primeira visão dele, que existe um rei que conquista pelo evangelho, e esse rei, ele surge com um cavalo branco. Normalmente, nós olhamos para esse texto e vemos cavalo branco, a gente já imagina que é Jesus na volta. Jesus voltando para restaurar todas as coisas. Mas não. Por quê? Todo o Novo Testamento, quando Jesus ele vai voltar, o que ele fala onde ele volta? Numa nuvem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Jesus fala, eis que vem em breve montado numa nuvem. Agora, num cenário de guerra, onde que o rei cavalga? No cavalo. Jesus, ele se apresenta então nesse convite falando que o reino que ele conquista é um reino da qual ele está em expansão. E esse reino é conquistado por meio da espada que sai da sua boca. Aí você vai para Efésios capítulo 6, versículo 17. O que o apóstolo fala que a nossa armadura tem? Uma espada, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele passa a conquistar o mundo, ele passa a expandir seu reino, ele passa a exercer a sua influência no mundo através da sua palavra, através da pregação do evangelho. O reino de Cristo começa a ser expandido. Quando nós vamos para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele fala, arrependam-se, creio que já é chegado o reino de Deus. Aqui em Apocalipse ele está ressaltando esse detalhe. E veja que interessante. Ele diz que existe olhos de chamas, na sua cabeça há muitas coroas e um manto encharcado com sangue. E além disso, versículo 14, o exército dos céus o seguem enquanto eles estão vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-nos em cavalos brancos. João ele está vendo então a expansão de Jesus por meio da pregação do evangelho. E ele está falando aqui, que pregação do evangelho é essa? É a pregação onde se tem Cristo como rei de tudo que existe. Que Cristo é aquele que é coroado e que domina tudo, não existe mais ninguém. É isso que nós proclamamos. É isso que nós anunciamos, que Cristo Jesus é o Senhor, é o Rei sobre todas as coisas. E dentro desse cenário, o que marca Jesus ser o Senhor? 2 coisas. Uma coisa, na verdade, o manto manchado de sangue, mas que tem 2 significados. O próprio sangue que ele derramou na cruz, a fim de comprar um povo para si, e o sangue das suas testemunhas fiéis, que anunciam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e sempre que essas pessoas que anunciam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, elas vêm a morrer, é o manto de sangue, é o manto de Jesus que é manchado com sangue. E ele fala que o reino dele está sendo expandido, por meio dele e por meio do seu povo, que prega o evangelho. E João, ele fecha no final do versículo falando que em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enfatizando que aquilo que Cristo está fazendo é uma campanha de expansão do seu reino. Isso que nós estamos fazendo aqui é anunciar que existe um rei que manda em todos nós. Um rei que é Senhor de todos nós. De um rei que nos governa por meio da sua palavra. E assim o reino de Deus é expandido. E é assim que Cristo governa sobre a sua igreja e sobre o mundo. E aí a gente pula para o segundo. Então eu vi no versículo 17, que vai falar desse reino que está em expansão,
agora ele encontra a consequência, ou ele passa a falar as consequências daqueles que se rebelam a essa mensagem que é anunciada. E João diz: então ouvi um anjo em pé no sol, que gritava para as nuvens que voavam num ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Pausa. O texto começa falando de uma ceia, um casamento do Cordeiro. E aqui o texto ele faz questão de falar de um banquete de Deus. Porque ele está fazendo diferenciação. Porque ele diz: aqueles que negam a palavra do Senhor vão de igual forma para um banquete. Só que esse banquete não é o banquete preparado para o Cordeiro e os seus eleitos. Esse é um banquete preparado na mesa diante dos meus inimigos, onde o juízo de Deus será derramado sobre as pessoas. Mas pastor, como assim? No capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 14 a 20, nós vimos que existe uma grande colheita que Deus fará. Essa colheita, alguns são trigos e os outros são uvas. Os trigos são aqueles que pertencem a Deus e a uva são aqueles que vão receber a ira de Deus. Pastor, mas como assim? Deus matará e destruirá essas pessoas? Sim. Por quê? Por quê? Quando nós olhamos de forma distante, a gente pensa que Deus é um Deus injusto. A gente pensa que Deus é um Deus maldoso, porque Ele punirá algumas pessoas no último dia. Agora eu faço uma pergunta. Se alguém atropela uma pessoa querida para você, você quer que ela fique livre ou você quer que ela vá para a cadeia e pague pelos preços dela? Você vai querer que a pessoa fique no xilindró e viva lá pro resto da vida. Você não vai querer que a pessoa fique livre. Você vai querer que a pessoa ela pague pelos atos da qual ela é culpada. Toda vez que nós oramos, eu já mencionei isso antes: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela no céu, venha o teu reino. Nós estamos falando: Deus, este mundo, ele não vive conforme a sua vontade. Este mundo, ele é um mundo de injustiça. Este mundo é um mundo que só propaga o mal. Venha e intervenha neste mundo para que ele não seja tão ruim, para que ele seja restaurado. E aquilo que Deus está fazendo no último dia é retribuir a injustiça que é feita por aqueles que vivem pela própria injustiça. É retribuir os atos das próprias pessoas. E por isso que o texto ele faz questão de nos colocar que existe consequências daqueles que se rebelam ao rei. Porque a mensagem dele é propagada: venham e entrem no meu banquete. Participem da ceia do Cordeiro. Participem do casamento. E aqueles que negam, eles também participarão de um outro tipo de banquete. Jesus, no seu evangelho, ele cita uma parábola exatamente igual. Exatamente igual. Jesus, ele fala: vão, já que ninguém que eu convidei quer vir arrumou desculpas, deixa eles para lá, vão e chamem qualquer pessoa que queira participar do meu banquete, do meu casamento. E qualquer dessas pessoas que forem chamadas e entrarem, elas poderão participar. E aqueles que se arrependeram e querem entrar em depois, eles não podem participar mais do meu banquete. O capítulo 19, versículo 17 e 18, está trabalhando as consequências daqueles que se rebelam contra Deus. O terceiro ato, então, que agora João ele é condicionado, ou a terceira explicação deste convite de casamento, é que existe uma queda, o versículo 19, tá bom? A queda da besta e a vitória do cordeiro. E no versículo 19 ele diz depois de novo: depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. E aqui eu quero fazer um parêntese, rapidinho. Nesses capítulos, nesses versículos, não necessariamente tudo está cronologicamente como vai acontecer, tá bom? Essas partes, elas vão acontecer, mas, por exemplo, alguns detalhes não estão exatamente nessa ordem. Mas conforme eu for explicando, eu vou apresentando para vocês. Fecha esse parêntese.
Então, ele vê que existe a besta, e que besta é essa? O anticristo, capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 13 de Apocalipse fala da besta e do falso profeta. É isso que ele está falando. Eu vi a besta que seduziu, o anticristo que seduziu os reis dessa terra e os seus exércitos marchando, reunidos para lutarem contra o Cristo e contra o seu exército. De que forma? Uma batalha literal? Não. O primeiro vi de João é um vi simbólico, que existe Cristo montado num cavalo, cavalgando, expandindo o seu evangelho, expandindo o seu reino, por meio da pregação da palavra. Aqui é a mesma coisa. Quando esses beis e reis da terra eles se reúnem para lutar contra o cavaleiro no cavalo e o seu exército, ele está falando de uma perspectiva espiritual. No capítulo 13, quando eu expus para vocês, eu falei que existe um sistema no mundo, que é o sistema da besta, o sistema de Satanás, o sistema do anticristo, qualquer um, e ele é marcado pelo 666, que não é uma tatuagem, não é um chip, mas é uma conduta de pensamento, é uma maneira de pensar e de agir. Numa palavra um pouco técnica, é uma cosmovisão, a maneira como eu enxergo o mundo eu vou lidar. Essa é a marca da besta. E aqui que ele está falando que essas pessoas que têm a cosmovisão da besta, que vai ser todo tipo de ser na terra, qualquer pessoa, eles se reunirão e se revoltarão contra aqueles que propagam o evangelho. Seja de forma física, seja de forma ideológica, seja de forma política, seja de forma sutil, vai se manifestar contra. E é isso daqui que ele está falando, que é essa estrutura de mundo que tenta ir contra a própria fé, contra os valores, princípios e orientações da palavra de Deus, é uma estrutura de mundo que se ergue e cai. E ela se ergue e cai. E ela se ergue e cai novamente, até que chegue no momento final da história e se erga a última estrutura de fato. Que aí surge o verdadeiro anticristo e o verdadeiro falso profeta, conduzindo todo mundo para se rebelar contra Deus. Seja de forma direta. A pessoa fala, realmente, eu não creio em Jesus, eu quero que Jesus... E estou nem aí para qualquer um que é Deus, eu vou perseguir. Pode ser assim. Mas também pode ser de forma sutil. Pode ser de forma sutil. Quer um exemplo? É um exemplo muito bobo e eu tenho compartilhado com o pessoal com isso. Não sei se alguém aqui assiste dorama, tá bom? Se assiste, fique em paz. Deus não considera pecado, eu considero, brincadeira. Mas, qual que é a ideia? Não tem nada de errado assistir dorama. Mas dorama ele sempre enfatiza a questão de relacionamentos. Ah, uma coisinha entre homem e mulher, coisinha bonitinha, fofinha. Só que qual que é a questão? O dorama, ele molda a nossa maneira de pensar que uma relação tem que ser daquela forma. E quando a gente menos percebe, aquilo está impactando na relação no lar. Porque no dorama é assim, eu queria que meu marido me tratasse assim. Porque no dorama é assim, eu gostaria que minha esposa me tratasse assim. E nada daquilo é bíblico. E aí eu falei, não tem nada de errado com dorama, tá bom, meus irmãos? Só foi um exemplo para a gente explicar de uma forma muito bobinha, mas essa questão. Por quê? Vai ser uma mentalidade que é colocada e que é construída no mundo para se voltar contra Deus. E é esse o terceiro cenário que quando João ele vê. Mas veja que ele vê a queda da besta e a vitória do cordeiro. Porque no versículo 20 ele fala, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua. Como que a gente entende isso daqui? De forma muito simples. Quando eu compartilhei explicando a respeito da besta, o anticristo e o falso profeta, eu falei que são reinos que se levantam e que caem. São mentalidades que surgem e que caem até chegar no último de fato. E é isso que Jesus está falando. Qualquer sistema de mundo que pode erguer, vai cair perante Jesus.
vai se opor, vai guerrear espiritualmente contra Deus, contra o seu evangelho? Vai. Mas aquilo que fala é que existe uma queda, existe uma perda, existe uma derrota da besta constante até que chegue na derrota definitiva. E existe uma vitória constante até que chegue na vitória definitiva de Cristo. E é esse o cenário, porque o sistema desse mundo já foi derrotado. E é isso que João ele conta no seu terceiro, depois vi, na sua terceira explicação do porquê que nós podemos ir ao casamento do Cordeiro. E ele entra na quarta explicação do porquê do casamento do Cordeiro. E esse é porque existe a prisão do enganador. Versículo 1 a 3 do capítulo 20. O enganador foi preso. Então vi um anjo descer do céu, trazendo à mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. E essa é a parte que talvez vai demorar um pouquinho mais para eu explicar. O que Jesus quer dizer nesse quarto ponto do convite para o casamento dele? Que é o enganador está preso. Satanás, o dragão, a antiga serpente, ele não está solto. Ele não está solto. Quando eu era adolescente, ditado popular de adolescente que tem minhoca na cabeça, né? Meus amigos, a gente falava que o Satanás ficava na porta da igreja. Aí, a partir do momento que a gente estava ali, Satanás já ficava tentando a gente ali na porta da igreja. Por quê? A gente tem uma leitura aí em relação a 1 Pedro, ela não está errada, mas eu vou explicá-la conjuntamente, tá bom? Satanás, ele não está livre. Satanás, ele não está andando pelo mundo fazendo as suas artimanhas. A Bíblia fala que na cruz, capítulo 12 de Apocalipse, tá bom? Na cruz, capítulo 12 de Apocalipse, Cristo prende Satanás. Quando Cristo está lá naquela cruz e ele fala está consumado, ele está fazendo referência ao texto de Gênesis 3,15. E da descendência da mulher sairá uma criança, ela ferirá o calcanhar e você a cabeça. Jesus está falando está consumada aquela promessa. Mas ao mesmo tempo, Jesus está falando está consumado que Satanás não pode mais enganar as nações. E no capítulo 12 de Apocalipse, se vocês forem ler em outro momento, você vai ver que Satanás, o dragão, ele voa para tentar morder a mulher. Mas a mulher ganha asas e ela vai para longe. E Satanás ele fica impedido de fazer alguma coisa contra a mulher. Então o que Satanás faz? Ele faz emergir o anticristo e o anticristo faz surgir o falso profeta, a fim de atacar a mulher e os seus descendentes, que é a igreja. Primeiro detalhe é que Satanás ele está preso, mas ele não está impedido de ter influências. Ele está impedido de enganar. Mas não quer dizer que ele não faz artimanhas, que ele não tenta as pessoas, que ele não lança os seus dardos, conforme o apóstolo Paulo cita em Efésios, que ele não fica ao derredor das pessoas, como 1 Pedro 2,15. Ele faz sim, mas ele não está ali literalmente. Ele está ali com influência, e essa influência ele não pode nos enganar. Porque, leio de novo com vocês versículo 1. Versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo lançou no abismo e fechou, e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações. Até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco mais de tempo, para que ele faça o quê?
engane as nações. De que forma? Apocalipse 16 e 17. Fazendo um exército, reunindo em Gog e Magog, para pelejar contra Deus. Junto com o seu anticristo e o seu falso profeta. Então, nesse período chamado milênio, Satanás ele está impedido. Está preso. E pastor, o que é esse diacho de milênio? Milênio não são 1000 anos literais, meus irmãos. Não são 1000 anos literais. São 1000 anos simbólicos. Dito isso, explico a ideia do milênio. Existem 3 vertentes dentro da compreensão desses 1000 anos aqui. A primeira é os pré-milenistas. Jesus, ele vem, tem o milênio, depois tem a batalha contra Satanás, julgamento e redenção do mundo. Pós-milenista, tem o milênio, vem Cristo, peleja contra Satanás, e então ele restaura todas as coisas. E tem a terceira vertente, que para mim é a mais coerente com a Bíblia, que chama amilenista, aonde o milênio é simbólico. Por quê? A ideia do milênio está quando Cristo reina. E de acordo com a Bíblia, Cristo ele reina agora. É o primeiro ponto que João traz. Cristo ele está reinando por meio da sua palavra. Cristo ele reina e expande o seu reino por meio da igreja. Cristo ele reina de forma espiritual sobre toda a terra. E é por isso que existem consequências para aqueles que não aceitam o evangelho, porque é se rebelar contra um rei que já existe, que já é dono de tudo. Então, quando nós nos reunimos porque Cristo é o rei do universo. Cristo é o Senhor sobre toda a criação. Cristo reina. Cristo se assenta no trono do capítulo 5 de Apocalipse, porque só ele foi achado digno de governar toda a história e abrir os 7 selos do livro. Portanto, esse milênio que Satanás é preso é exatamente agora. É exatamente enquanto Cristo reina por meio da igreja. E quando que ele será solto? Bem no finalzinho do tempo, que ele vai ser solto de uma forma muito breve. Ao longo de Apocalipse, a gente viu que João ele faz um jogo de palavras, que eles teriam 1 hora para se rebelar contra Deus. Porque ele é solto bem no finzinho do tempo. Mas nesse período que Satanás é solto, no final da era da igreja, ele reunirá todos aqueles que amam o sistema de Satanás, o sistema do anticristo, o sistema da falso profeta, reunirão todos e tentarão pelejar contra Deus. Mas, aquilo que a gente precisa entender aqui, é que o 4º ponto do convite de casamento é que o enganador está preso. O 5º ponto desse convite de casamento, e aqui ele segue do versículo 4 até o versículo 10, mas só para ficar mais encaixado eu vou ler até o versículo 6, tá bom? E o versículo de 7 a 10 eu jogo para o próximo ponto, que ele fala sobre um reino cruciforme dos santos de Deus. Um reino cruciforme, modelo de cruz, um reino no estilo de modelo de Cristo, dos santos de Deus. Por quê, pastor? Versículo 4. Vi tronos e os que estavam sentados neles havia recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Aqui ele está falando sobre um reinado de um povo durante 1000 anos, que é esse período que nós estamos vivendo, dentro do milênio. E nós estamos reinando com
Cristo. A grande questão é quem que é esse povo que reina com Cristo? A igreja. Aqueles que a seguem. Aqueles que andam e são guiados pela palavra de Deus. Pastor, de onde você tira isso? Leiam ali o versículo 6. Espera aí, isso deixa confirmação 6. 6. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Êxodo, capítulo 19, versículo 4 a 6. Quem dera toda a nação de Israel fosse sacerdote do Senhor meu Deus. 1 Pedro 2, 9 a 10. Pois Deus nos fez uma nação santa, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade do Senhor, o nosso Deus. Todos aqueles que pertencem a Jesus são sacerdotes de Deus, são testemunhas de Deus, são aqueles que falam, olha, as Escrituras, Deus, Ele deseja que você faça isso. Somos pessoas que falamos a respeito de Deus e orientamos as pessoas ao caminho de Deus. E quando as pessoas falam, não, obrigado, o que elas estão fazendo? Se juntando ao grupo do segundo critério do convite do casamento. Aqueles que vão participar sobre outro banquete. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós participamos deste reinado julgando o mundo. E não julgando de falar, vai para o inferno, não vai. Não, não é isso. A ideia de julgar é aquela de que nós proclamamos a verdade. E se a pessoa vai contra essa verdade, Deus preparará para ela a consequência no final. Um exemplo. Uma vez, eu estava saindo do Shangri-La. Eu gosto de ouvir música no carro como todo mundo. Estava tarde da noite, estava com um brilho muito alto no celular, enquanto eu estava ali na saidinha. Eu peguei o celular, cliquei na música, deixei ele no porta e fui dirigindo. Um mês depois chegou uma multa porque eu estava usando o celular no volante. Aí tem um colega meu que trabalha na INDEC. Eu falei, cara, mas eu não estava dirigindo com o celular no volante, eu só cliquei numa música. Ele falou, Arthur, problema seu. Existe uma lei que não pode usar. A Polícia Rodoviária te viu com o celular no volante, o brilhão na cara, você vai receber a multa. E é isso. Eu tenho noção do que estava acontecendo. Eu posso não querer. O povo de Deus, quando nós compartilhamos a palavra do nosso Senhor, existem dois caminhos. A pessoa ela abraça aquilo ou não abraça. A gente não tem que ficar brigando por aquilo. Nós propagamos a palavra de Deus. Se aquilo vai vingar, vai dar frutos ou não, pertence somente ao Senhor. Mas aquilo que cabe à nossa parte é sermos sacerdotes de Deus. Porque sempre quando nós anunciamos a verdade de Deus, nós estamos julgando o mundo. Nós estamos falando aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. E como mais nós participamos? Não adorando a besta, nem a sua estátua, nem a sua conduta de mundo. E aqui entra a questão cruciforme, que é: no capítulo 11 de Apocalipse, fala das duas testemunhas, que elas fazem exatamente esse papel. Elas propagam o evangelho e no final elas morrem. Nós somos chamados a reinarmos de forma cruciforme, porque como que Jesus aparece quando ele vai sentar no trono do universo? João ele fala que ele vê um cordeiro que tinha aparência de ter sido morto. Ele vê um cordeiro que era vitorioso, um cordeiro que venceu tudo, mas a sua aparência era de alguém que tinha morrido. O povo de Deus reina junto com Cristo enquanto nós propagamos a palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo é cruciforme porque esse nosso reinado nos traz consequências. Nós vamos sofrer de uma forma ou outra. Seja porque a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, e isso é um sofrimento. Quem tem que fazer dieta aí tem que abrir mão de um McLanche feliz, de um lanche do mercado. Fica irado. Aqueles que seguem a Jesus têm que abrir mão de certas coisas desse mundo, porque não agrada o nosso Senhor viver como esse mundo quer que a gente viva. Esse é um tipo
de uma forma daquilo que nós abrimos mão e daquilo que nós criamos marcas. Mas uma segunda forma é de quando nós somos fiéis a Deus e de fato sofremos as consequências por causa disso. Talvez perder emprego. Talvez, igual os nossos irmãos e irmãs que eu trouxe para vocês da igreja perseguida, que apanham, são expulsos de casas, são perseguidos, morrem. Por que eles fazem isso? Porque eles amam? Não. É porque eles amam o Senhor deles. E por isso eles perseveram. Porque eles entendem que o reinado deles é um reinado cruciforme. Na medida que eles propagam o Evangelho, ao mesmo tempo eles podem sofrer por causa do Evangelho. E isso não faz eles darem para trás, mas eles perseveram. Porque, versículo 6, eles participam da primeira ressurreição. E aqui vai um termo que vai acompanhar conosco até o final aqui da exposição, que é essa primeira e segunda ressurreição. O que é, pastor, essa primeira e essa segunda ressurreição? Se você for para o texto de Romanos 6, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, vai falar que com Cristo no batismo nós morremos e com Cristo nós ressuscitamos. A primeira ressurreição é seguir Jesus. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não seguem a Cristo, não participam da primeira ressurreição. Eles participam da segunda, que é a ressurreição do corpo. A primeira ressurreição é espiritual. A segunda ressurreição é física. Só que aí existe uma inversão. Aqueles que ressuscitaram não participam da segunda morte. Porque a primeira morte é física. E todos nós vamos participar dessa morte. Mas a segunda morte é espiritual e eterna. Que é Deus colocando aqueles que se rebelaram contra o seu governo e que trouxeram o mal, opressão e injustiça para o mundo, sendo punido por ele. Esse é o cenário do reinado cruciforme, onde nós julgamos o mundo ao partilharmos a palavra, nós podemos sofrer por causa disso, mas podemos ao mesmo tempo nos considerarmos felizes, porque nós não participaremos da segunda morte, porque já ressuscitamos com Cristo Jesus. As pessoas podem tirar o nosso corpo, mas eles não poderão matar nossa alma. E como o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho, temei aquele que pode destruir tanto o corpo contra a própria alma, e não apenas aqueles que podem destruir o nosso corpo. E o sexto ponto desse convite de casamento é o juízo final. Aí do versículo 1 ao 15 de Apocalipse, que ali algumas coisas estão misturadas, mas do versículo 1 ao 15 agora ele fala sobre o juízo final, que é, o pessoal se reuniu lá no finalzinho do tempo, onde Satanás é solto. Versículo 10, eu leio com vocês até o versículo 15 para adiantar um pouco. O diabo, o que havia os enganado, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. No versículo 9 e no versículo 10, fala que Satanás é liberado no final do milênio, e ele vai reunir um povo, e esse povo vai tentar pelejar contra Deus. Deus ele vai derramar uma torrente de fogo e vai destruir no mesmo instante, porque não tem guerra. Deus não está brincando de brigar com ninguém. Deus é soberano, e Satanás ele é liberto para ele se reunir e tentar se rebelar contra Deus por uma última vez, para Deus enfim julgá-lo. E Deus derrama um fogo tremendo sobre Satanás e todos os seus seguidores, e o versículo 10 começa, que havia enganado, o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E lá está a besta, o falso profeta juntamente com o diabo. E ali eles serão tormentados dia e noite para todo sempre. E aqui entra o ponto que eu falei para vocês, que é vi. É aqui que entra, mas tinha algumas coisas meio que desconectadas. Vi um grande trono, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado no livro.
o mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui, o sexto ponto do convite de casamento do Cordeiro é a respeito de um julgamento final, um juízo final. E esse juízo final, ele começa por Satanás, aonde Deus pega ele e lança no lago de fogo e enxofre, conjuntamente com o falso profeta e o anticristo. Por que Deus fará isso? Porque eles guiaram o mundo para onde está hoje. Eles trouxeram todo tipo de miséria, todo tipo de injustiça, todo tipo de mal para o mundo. E por isso Deus joga eles para que sejam atormentados dia e noite para todo sempre. Então João, ele vê um trono. E veja a diferença. No ponto anterior, ele viu vários tronos. Agora ele vê um único trono. E esse trono não é pequeno como os outros, é um trono grande. E ele vê aquele que está naquele trono. E diante desse Deus que está sentado no trono, João, ele passa a ver agora o cenário, não mais apenas do céu, mas cósmico, de todo o universo. Como assim, pastor? Céu e terra, no mundo bíblico, representa tudo. Imagina que você não soubesse que existe espaço sideral. Você olharia para o céu e falaria, nossa, lá em cima é muito alto, existe tudo aquilo. É essa a mentalidade do pessoal quando eles olham, quando eles falam céus e terra, é tudo que existe. E o que João está vendo é que quando Deus, ele coloca o seu trono para julgar o mundo, tudo aquilo que existe, quer fugir da presença de Deus, de tamanha grandeza, de tamanho poder, de tamanha justiça e santidade que ele tem, mas o texto fala que nada consegue fugir da sua presença, porque tudo existe em Deus, e nada foge da sua presença. Então, mortos, pequenos como grandes, de todos os tipos, começam a ser achegados diante do trono do Senhor. De quem é crente e de quem não é crente, começa a ser colocado diante do tribunal de Deus. E ali, o texto fala que abre vários livros e o livro da vida do Cordeiro. E aqui tem um ponto muito interessante, que é, todo mundo será julgado, meus irmãos. Todo mundo. Eu e vocês vamos ser julgados por Deus. Com base no quê? No livro da nossa vida. Por isso que abre vários livros. Então Deus, ele vai julgar cada ato da nossa vida de acordo com aquilo que nós fizemos. Tendo referência àquilo que nós fizemos. De acordo com o fulano? Não. Deus vai comparar cada ato de justiça, cada ato de coisa que nós fizemos comparado com ele. Porque nós normalmente nos consideramos boas pessoas quando a gente tem o nosso vizinho como referência. Ah, ele faz aquilo dali, eu sou bem melhor. Aquilo que Deus vai fazer é, isso que você fez, comparado com a minha santidade, comparado com a minha grandeza, comparado com a minha glória, isso é um insulto. Porque tu é criatura e eu sou criador. E Deus julgará todos nós mediante isso. Cada ato daquilo que nós fizemos de errado ou não, se não estiver de acordo com as Escrituras, seremos julgados por Deus. E o julgamento de Deus diante desse cenário é que todos serão condenados. Todos. O diferencial é que existe um segundo livro. E esse livro é o livro da vida. É o livro daqueles que Cristo Jesus comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. E aqueles que têm o nome no livro da vida, apesar de serem julgados e culpados diante de Deus, essas pessoas são salvas, não por causa das suas obras, mas por causa da graça do seu Senhor, que lhes comprou com um precioso sangue. E Deus, depois de fazer todo esse julgamento,
o texto fala que então ele pega todos aqueles que não estão escritos no livro da vida e os lança no lago de fogo e enxofre, juntamente com a morte e juntamente com o mundo dos mortos, dependendo da sua versão ou como você gostar da expressão, o inferno. Porque tudo isso será jogado no lago de fogo e enxofre, porque o lago de fogo e enxofre é a segunda morte, é a punição do justo juízo de Deus, é a punição ou a reivindicação de Deus mediante todos aqueles que o ofenderam, que blasfemaram o nome dele e que se voltaram contra o seu santo governo. E Deus lançará todos que não estão escritos no livro da vida, junto com a morte, com o inferno, com o diabo, o anticristo e o falso profeta, nesse lago de fogo e enxofre, para serem tormentados eternamente. Porque ali Deus ele demonstrará a completude de cada pedido nosso de Deus, faça justiça. Deus, faça justiça. Ali naquele momento, Deus estará fazendo justiça. E a última informação nessa carta de casamento do Cordeiro é do capítulo 21, versículo 1 ao versículo 8, onde João ele passa a ver então uma nova criação. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Versículo 6. E disse ainda: está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E Deus, ele mostra para João agora o motivo, que é sermos convidados para um casamento, aonde Cristo já é demonstrado como rei sobre tudo. E esse Cristo que é demonstrado como rei sobre tudo, ele completa o seu reino sendo uma nova criação. É esse o motivo que nós somos chamados a celebrar. Celebrar que existe um rei que está atento a todo ato de injustiça, todo ato de pecado, e ele caminhando para o fim da sua história, ele faz nova todas as coisas. Ele faz um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu, uma nova terra que Cristo coloca aqui sobre nós, não é que ele vai descartar e vai criar do zero. Jesus, ele fará novo em qualidade, não novo em surgimento. A palavra que é utilizada para novo em algo que surge, que é criado, no grego, é neos. A palavra que Jesus utiliza para novo, aqui em Apocalipse 21, é kairos, kainos. E kainos significa novo de qualidade, novo em beleza. E aquilo que Jesus vê, João vê, é um novo céu, uma nova terra em qualidade. É exatamente este local que nós estamos sendo restaurados, sendo glorificado, para que a cidade santa desça e se instale aqui, e aqui o povo de Deus se relacione com ele eternamente, porque esse é o brado que surge no versículo 3. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus estará no meio deles, para que Deus retire toda dor, todo sofrimento, toda lágrima,
todo o mal causado pelo sistema de mundo que caiu, Deus, quando restaurar todas as suas coisas e vier habitar com o seu povo, Ele mesmo enxugará cada lágrima dos nossos olhos, cada lágrima de sofrimento, por termos vivido de forma fiel a Ele, cada lágrima derramada por perseverarmos e sermos fiéis a Ele. E o texto conclui no versículo 6, versículo 7. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estou dizendo, está consumado. E pastor, por que a gente pode ter certeza que é essa criação que será restaurada? Por que nós podemos ter certeza de que é este mundo que será refeito do zero? De acordo com o apóstolo Paulo, Jesus é o primogênito da criação. Existe uma nova criação sendo feita em Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo está na cruz do Calvário e Ele morre, Ele não apenas morre pelos nossos pecados, Ele morre também para fazer uma nova humanidade, um novo mundo, um novo reino, a partir da morte e da ressurreição dele. O apóstolo Paulo, olhando para isso no texto de Romanos, ele fala que Cristo é o primogênito de toda a criação. Tudo que nós seremos, nós podemos olhar para Cristo e vislumbrar nele como que nós vamos ser. E Cristo é o primogênito dos seres humanos? Da criação. Porque da mesma forma, esses céus e essas terras fazem parte da criação de Deus. E Cristo é o modelo de como todo o universo será restaurado, será glorificado por Deus. E em Cristo nós temos a nossa vida reconectada com o Senhor. Somente por meio de Cristo e o novo céu e a nova terra é o que sela esse convite do casamento. A grande pergunta que fica é: para qual banquete nós vamos? Porque existe o banquete do Cordeiro e existe o banquete dos rebeldes. Embora os dois sejam banquetes, os dois são caminhos completamente diferentes um do outro. Em um haverá gozo, alegria e perdão da parte de Deus para conosco. No outro haverá juízo e santa justiça de Deus sendo derramada sobre toda a rebeldia. E Deus, ele entrega um convite para João. E Deus nos entrega um convite hoje. E ele diz: eu já estou reinando. Tudo me pertence. Você entrará no meu casamento com o meu povo? Ou você será oposição ao meu reino e ao meu povo? É por isso que João, ele termina. Leio novamente só o versículo 8. E a primeira palavra, ele faz um contraste muito interessante. Mas os covardes. E aí ele vai desenvolver uma lista. Vocês já se perguntaram por que João, ele coloca essa palavra para falar dessa lista? Os covardes são aqueles que não têm Deus como Senhor. São aqueles que não confiam que Cristo é o Rei absoluto sobre tudo e todos. E por isso temem qualquer tipo de vento que surge. Os covardes são aqueles que, a partir do momento que aparecer uma oportunidade mais vantajosa e de imediata, eles agarram. Porque eles têm medo de qualquer consequência longa. Então estão o tempo inteiro tentando se esquivar de algo. E aquilo que Jesus diz: o vitorioso, versículo 7, herdará todas essas bênçãos. Mas o covarde, não.
aquele que confia que Cristo é Rei, soberano e Senhor sobre tudo e todos, aquele que deixa a sua vida ser moldada e guiada pela santa palavra de Deus, aquele que coloca todos os seus medos e inseguranças no altar do nosso Senhor Jesus Cristo e confia que existe um Deus soberano, amoroso, que escuta as suas orações e que está operando na sua vida. Aquela que tem a certeza de que nada faltará, porque Deus é o seu pastor. Mesmo enquanto anda no vale da sombra da morte, tenha certeza de que Deus é fiel ao seu povo. A esses são considerados vitoriosos. Mas a todos aqueles que proclamam que Deus é o meu Senhor e abraça qualquer oportunidade que aparenta livrar de qualquer mal-estar que não seja Deus, esses são os covardes. Porque o covarde, no fim das contas, ele tem medo. E João, o mesmo apóstolo que escreve o Apocalipse, o que ele fala no primeiro capítulo de sua carta? O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor que vem de Deus invade os nossos corações, elimina toda covardia, porque já foi invadido da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Criador dos céus e da terra, aquele que comprou cada um de nós com o seu precioso sangue, a fim de nos fazer um povo para a sua santa glória. Da mesma forma que Aragorn ouviu para olhar para o leste quando o dia amanhecesse, da mesma forma o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou a olhar para Ele, enquanto nós esperamos o dia amanhecer. A noite é fria, assombrosa e temerosa, mas apenas Cristo pode nos livrar de todo mal. E é por isso que Cristo nos faz um convite e nos dá tudo às claras. É isso daqui, povo meu. É isso. Cabe a nós, como disposição, andarmos para perto do nosso Senhor. E, por fim, uma aplicação apenas. Uma. Meus irmãos, o seu Senhor reina. Fique firme. O seu Senhor reina. Fique firme. O seu Senhor reina. Fique firme. Uma das falas mais populares dos evangelhos é a que está em João 16:33. Tem de bom ânimo, vírgula, eu venci o mundo. Uma das frases mais famosas do Evangelho de João. Essa frase, ela representa exatamente: o seu Senhor reina, fique firme. No mundo nós teremos aflições. No mundo nós passaremos por problemas de ordem pessoal, de ordem comunitária, de ordem governacional. Nós passaremos por diversos tipos de problemas. Nós passaremos por problemas financeiros, por dificuldades. Nós passaremos por problemas ao perdermos parentes. Nós passaremos por problemas ao termos enfermidades. Nós passaremos por problemas, por diversas questões. E aquilo que Jesus Cristo me chama e chama cada um de vocês é a ficarmos firmes nele, porque Ele reina. Ele é o Senhor sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele todas as coisas foram criadas. Por isso,
Fique firme. O seu Senhor, Ele reina. E a sua vida não passa despercebida por Ele. Ele cuida de você. Ele zela por você. Ele morreu por você. Fique firme. Ele reina. Fique firme. Deixe a palavra guiar você. Deixe a palavra lançar luz para os seus pés. Deixe a palavra conduzir o seu andar, porque o seu Senhor reina. Portanto, fique firme. Oremos. Amado Deus, obrigado por tua santa palavra. Quando nós olhamos no grande cenário do mundo, muitas coisas nos aterrorizam. Muitas coisas amedrontam o nosso coração. Mas nós não queremos ser achados com os covardes, mas com os vitoriosos. Aqueles que venceram na cruz. Aqueles que venceram por meio da fé. Aqueles que confiam e descansam somente no Senhor. Aqueles que creem que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que têm bom ânimo, porque creem que somente o Senhor venceu este mundo. Que a tua palavra confronte e conforte os nossos corações, e que ela nos ajude a andarmos cada vez mais em direção ao banquete do Cordeiro. Porque o Senhor já nos comprou, o Senhor está preparando um banquete para nós, e em breve virá para juntos celebrarmos o reino vindouro, a vida vindoura e a glória vindoura do Senhor. A tua palavra diz que a gente não consegue ter magnitude de quão preciosa e linda será a eternidade. Mas pedimos, Pai, que o nosso coração seja ensinado a desejá-la cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de vocês. Que o amor de Deus, nosso Pai, e o Espírito Santo, que conduz o povo até a eternidade, lhes conduza desde agora e para todo sempre, confiando no seu Senhor. Amém. Meus irmãos,